Crime sem castigo. A introdução dessa crônica é a foto. Não é apenas uma rosa, ela tem personalidade. Escrutine-a, observe o centro. É um rosto sério, sisudo, severo. O rosto está emoldurado por pétalas que simulam um cabelo encaracolado depois de um permanente, tratamento bastante comum em meados do século passado, realizado com bobs e um secador gigantesco. Você acaba de conhecer o rosto da minha mãe, homenagem da sua roseira preferida. Rosto redondo, rosado, expressivo, italiano. Não era tão sério. A roseira exagerou um pouco. Minha mãe era descendente de italianos, segunda geração, mas tinha um sotaque acentuado. Wilson, meu primeiro nome, era Ircho. Dona Ana era o seu nome. Em que lugar da Itália a senhora nasceu? Dio santo! Eu sou brasiliana, assim como meu pai e minha mama. Nasci em Campinas, o nono é que era italiano. Outra coisa, não me venha com essa história de sotaque que não dá certo. Uma vez um espevitado falou que eu tinha sotaque italiano e que era latino. Se o Dema, meu pai Ademar, não me segura, eu tinha quebrado os dentes dele. É vero, nenhum dentista ia conseguir arrumar. Onde já se viu falar que eu latia? Então, com karma, me explicaram que latino era por causa dos nossos antepassados romanos, que falavam latim. Também não podiam ter dado outro nome, cáspita. A propósito, ela era especialista em confundir vocábulos. Certa vez, assistindo a um jogo do Palmeiras, depois de ouvir o locutor falar várias vezes o nome do lateral direito paraguaio Arce cruza, Arce cabeceia, Arce desarma. Ela comentou: judiação desse menino, não, filho? Por quê, mãe? O pai desse infeliz não podia ter dado o nome de outro animal para ele, justo Arce? Perfil estabelecido, vamos agora saber como ela me iniciou na carreira do crime. Visitávamos minha avó materna, que morava no alto do Ipiranga, na rua Salvador Simões, travessa da Avenida Doutor Gentil de Moura. Na Vila Prudente, embarcávamos num ônibus cinza e branco da Companhia Paulista até o Museu do Ipiranga. E lá, no 20, um ônibus amarelo e branco que nos levava até o destino. Na época, os jardins do museu, inspirados nos de Versalhes, eram esmeradamente cuidados. Não havia grades nem portões, havia flores de todo tipo e muitas árvores. Os mosaicos dos jardins, em alguns locais, eram separados por arbustos baixos apenas. Minha mãe gostava muito de flores, nem tanto de folhagens, mas de flores. Ela até conversava com as plantas. Certa vez a surpreendi aplicando uma severa repreensão numa pequena violeta que estava até encolhida de assustada. Você é interessante, você é. Ela tinha o hábito de reverberar o início da frase para enfatizar seu humor no momento. Você é uma ingrata, chantagem. Põe água todo santo dia, só farta pôr água benta, e ainda coloca um pozinho de vez em quando. E você, maledeta, não dá uma florzinha. Minha paciência está se esgotando. Ameaça. Voltando ao museu, certo dia, enquanto esperávamos o 20, minha mãe admirava as rosas um tanto inquieta. O ônibus chegou, mas nós não embarcamos. Mãe, perdemos o ônibus. Outro vai demorar. Você me cala a boca. Era sempre reflexiva. Que eu sei o que eu estou fazendo. Tá vendo aquela roseira? Tô. Então, você me vai lá, quebra um galho dela e traz para mim rápido. Mas, mãe, é proibido. Se o guarda me pegar, cáspita, ele não vai fazer o estrago que eu vou fazer em você se não me obedecer. Deixa o guarda comigo. Grande psicóloga, convincente ao extremo. Ensinou-me as consequências da desobediência. Sou obediente até hoje.
Pulei a cerca de Sebe e nem me preocupei de ficar atento como os 300 homens de Gideão contra os midianitas. Minha mãe estava na retaguarda e nem a força pública podia com ela. Voltei com o produto do crime, que foi rapidamente ocultado na sacola que ela carregava. A visita à minha avó naquele dia foi curta. A muda não podia morrer. Chegamos em casa no final da tarde, a tempo de ela espetar o ramo no centro do jardim preparado por meu pai. Era um círculo central, ladeado por um cimentado de uns 30 centímetros de largura e 8 raios, 4 diagonais, 2 horizontais e 2 verticais, também com esse acabamento. Formavam então 8 trapézios isósceles que protegiam um círculo. Parecia um sol com poucos raios. A roseira gostou da minha mãe, cresceu exuberante e floriu todos os anos. Não importava a estação. Certa vez, já adulto, observando a roseira que se expandia e se agarrava em outras plantas, disse para minha mãe que aquele tipo era rosa trepadeira. Dio Benedetto, criei você com educação e você me fala uma bobagem dessa? Por que, mãe? Trepadeira é mulher da vida e não quero que você fale da minha roseira assim. Da próxima vez te dou um safanão. É rosa do museu. Convém fazer um parênteses aqui para explicar a diferença entre dois tipos extraordinários de mães, a judia e a italiana, ambas autoritárias, ilustrando, por exemplo, a reação quando o filho não quer comer. Mãe judia: se você não comer, eu me mato. Chantagem. Mãe italiana: se você não comer, eu mato você. Ameaçadora, direta e objetiva. Mas são mães muito protetoras e muito, muito amorosas. A propósito, nunca mais usei a palavra trepadeira. Só o faço agora, que minha mãe já se foi há anos, mas com muito remorso. Quando construí minha casa, fiz um jardim e no centro pedi para minha mãe plantar a roseira do museu, que eu chamo hoje de roseira da mãe. Viçou como a primeira e floriu igualmente. Quando me mudei para outra casa, minha mãe já havia partido. Então, eu mesmo plantei 2 mudas no meu jardim. A exemplo das outras, produz flores o ano todo e me surpreendeu com a rosa da foto da introdução. Certamente essa roseira descendente do primitivo ramo de mais de 60 anos atrás guardou no seu DNA os conselhos e admoestações que minha mãe certamente deu ao original, enquanto a adubava e a regava com carinho e dedicação. Continua espalhando mudas de rosa da mãe. O crime compensou.